Antes de existir uma jornada de trabalho, existe a jornada pelo trabalho, pelo aprendizado, pela capacitação profissional e pela inclusão social das juventudes. E para que estudantes, adolescentes e jovens também possam ter acesso às oportunidades no mercado de trabalho, existe o Espro. Oferecemos às empresas e parceiros de todo o Brasil um portfólio completo de soluções de recrutamento, com foco em transformar a sociedade por meio de projetos de impacto social personalizados. Embarque com a gente nessa jornada. Saiba mais em espro.org.br. O futuro do trabalho para profissionais jovens. Esse é o tema que eu vou discutir hoje, nesse episódio muito especial, gravado aqui no estande do Espro, em plena Conar, com um convidado muito, muito querido. Rafael Ferrari, líder de Digital e Agility da Deloitte e um especialista em inovação. Rafael, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e estar aqui para conversar com a gente de novo. Obrigado vocês pelo convite, por estar aqui. É sempre um prazer gigantesco estar tendo essa troca com você, uma pessoa que me inspira na minha formação, de quem eu sou. A gente falou um pouquinho aqui fora, né? Então é um prazer estar aqui falando de um tema que é tão importante, que é a entrada no mercado de trabalho de jovens profissionais, é pensar sobre o futuro de profissões, é pensar sobre o futuro. Isso é que move a gente também, de não só estar vivendo o momento presente, mas também pensar como que vai ser os próximos anos no mercado de trabalho. Que legal. E falando em futuro, já queria te fazer aquela pergunta-chave, né? O que você enxerga de tendência cada vez mais forte nas relações desses jovens, dos profissionais jovens, com o trabalho em si? Legal, boa pergunta. Acho que tem um dado importante para a gente poder responder isso. Até 2030, 74% da nossa força de trabalho vai ser em Gen Z e Millennials. Para quem não sabe, né, Gen Z e Millennials é ali, os Millennials, eu faço parte ali de 83, 94 e Gen Z de 95 a 2006. 74% da força de trabalho. E aí tem uma mudança em termos de como que esses profissionais se enxergam na carreira significativa. E a gente fez um estudo, né, pela Deloitte sobre esse mercado de trabalho dessas novas gerações. E um dado ali me chamou a atenção que é impressionante. Somente 6% desses profissionais que estão entrando hoje no mercado de trabalho querem exercer um papel de liderança. Nossa, uma mudança radical, né, em relação 6% ao passado. É muito grande, né? Quando eu cheguei, a minha geração, né? Apesar que eu estou com esse cabelo preto aqui, é super grisinho. Mas quando cheguei no mercado de trabalho, eu e muitos dos profissionais que chegavam ali almejavam em ser o CEO. Eu brincava que eu queria ser eu era o CEO dos estagiários e queria ser o CEO da organização. Todo mundo tinha aquele sonho, né? De ser uma liderança, de conquistar a independência financeira, de conseguir ter aquele estilo de família, meio que American Way of Life. E você vê que a mudança ela é muito significativa, né? 94% não querem ser líder de uma organização. E aí, quando pensa sobre 94% não querem ser líder de uma organização, tem a ver um pouco com essa tendência de carreira. Qual é a tendência dessas gerações que estão chegando ou as que estão presentes hoje, que é a minha geração? É um profissional que ele pensa não somente na parte de status, principalmente na parte financeira, ele está colocando outras coisas junto a isso. Ele está colocando a questão do bem-estar e a questão do propósito. Se você não conseguir equilibrar financeiro com bem-estar e propósito, você não vai ser uma empresa que vai conseguir capturar esses profissionais, porque eles não querem só carreira, eles não querem ser a nova liderança, eles não querem só dinheiro. Só para você ter uma ordem de grandeza, Lê, desse estudo, que eu achei muito relevante esses dados, 89% dos profissionais que responderam essa pergunta falaram que propósito vale mais do que dinheiro. Olha. Que eles não querem estar num ambiente de trabalho onde a sua saúde mental não é preservada. E olha o dado, 1/3 desses profissionais tem a expectativa de mudar de emprego daqui a 2 anos. Então a gente está falando 1/3 de uma força de trabalho significativa. Caramba. Então é uma mudança muito grande da forma como as empresas têm que olhar sobre a experiência desses profissionais que estão chegando. E isso faz a gente pensar muito como que a gente consegue, então, ser atrativo também. Porque a gente quer ser atrativo
a esses profissionais. Eu, como uma liderança dentro da minha organização, eu quero ter os melhores talentos na minha organização. Só que ter os melhores talentos na minha organização, durante muito tempo, foi pensado em ter uma maior atração financeira. E não é isso. Eu vou dar um exemplo para você que eu acho que... Eu estou falando muito, tá? Você pode me cortar, tá? Mas tem uma coisa que eu acho que é interessante. A gente tem um programa de intraempreendedorismo lá dentro da Deloitte. E esse programa, para quem não sabe o que é intraempreendedorismo, ele está relacionado a você trazer desafios do nosso negócio, desafios da indústria, né? No movimento que está todo mundo mudando o tempo todo, o teu serviço, a tua oferta, aquilo que você faz vai mudar completamente, e assim vale também para o que eu faço, que é a consultoria. E aí a gente deu um desafio para os nossos profissionais, para eles trazerem ideias, eles desenharem novas ofertas, eles pensarem como que vai ser a nossa consultoria do futuro, eles desenvolverem produtos e serviços através desse programa de empreendedorismo, onde a gente dava os desafios, dava o ferramental, dava o suporte tecnológico e eles poderiam desenvolver soluções fazendo empreendedorismo dentro da organização. A taxa de turnover numa consultoria, ela é significativa. Por quê? Porque a consultoria, por natureza, ela é uma formadora de profissionais para o mercado de trabalho. Né? A consultoria, você vive ali, em um ano, você viveu um nível de conhecimento absurdo. E você está muito preparado para o mercado de trabalho, que vai ter até uma atração financeira maior. Então, o turnover ele é significativamente alto, 20%, 25% aproximadamente. Quando a gente começou esse processo de empreendedorismo, a gente não tinha uma expectativa de, ao final disso, ter produtos e serviços novos que fossem disruptar o mercado. O que a gente esperava? Criar um senso de pertencimento de time, uma conexão com o propósito da organização, uma conexão de formação e, principalmente, um senso de pertencimento. Quando a gente olha os resultados após o início desse programa de empreendedorismo, a gente teve uma redução significativa nesse turnover, reduzindo 5%. É algo assim impressionante. O que significa isso? Eu estou segurando esses talentos para a minha organização, eu estou trazendo esse conhecimento aqui para dentro e estou empreendendo dentro da minha organização. Então a gente precisa repensar o modelo como a gente lida com essas gerações que estão chegando. Exato. Até você deu um exemplo ótimo agora. Eu queria até que você explorasse um pouquinho mais disso para essas gerações que estão chegando, com essas novas demandas, com esses novos valores. Que outras formas as empresas têm de atraí-los e também engajá-los? Legal, acho que essa é uma pergunta muito válida, né? E você trouxe 2 pontos que para mim são chaves. Atrair, engajar e reter. Não adianta a gente ter uma atração significativa e a gente não conseguir ter uma visão de retenção desses profissionais. E esse estudo ele trouxe um dado interessante que, sobre essa ótica de propósito e sobre essa ótica também complementar de saúde mental, as empresas, para poder atrair, elas têm que pensar em como que elas conseguem ser um diferencial de atração para essas organizações. E aí, quando eu estou falando de diferencial de atração, primeiro, esses profissionais que estão entrando no mercado de trabalho, eles têm que estar muito conectados com a parte de sustentabilidade. 92% desses profissionais indicam que uma empresa que não tem ações de sustentabilidade voltada para o futuro do mundo, eles não vão estar nessas organizações. Então, se você não tiver ações de sustentabilidade, você não vai ser uma empresa que atrai esses profissionais. Segundo, se você não tem uma visão de diversidade, inclusão e equidade dentro da sua organização, dificilmente você vai atrair os melhores talentos. Porque esses profissionais entendem que eles têm que estar num ambiente que é um ambiente diverso. Eles entendem que um ambiente diverso vai trazer inovação para dentro da organização e, por consequência, para eles mesmos, porque eles vão estar aprendendo dentro dessas organizações. E tem um terceiro elemento que eu acho que é fundamental, que é a parte de a educação continuada. A expectativa desses 62% desses profissionais, eles entendem que a empresa tem que prover algum tipo de educação continuada para eles. Então, ter uma educação continuada nesse mundo que a gente está vivendo é um diferencial competitivo para essas organizações. Por quê? Existe uma coisa que ninguém pode tirar da gente. Eu falo isso muito com a minha equipe, com meus clientes, que é o quê? O conhecimento. Você hoje pode estar em ambientes diferentes, em empresas diferentes, indústrias diferentes, e o conhecimento que você adquire, ninguém vai conseguir tirar de você. Então, as empresas que conseguem fornecer educação continuada, mas não é aquela educação de trazer um professor de sala de aula, de falar aquilo ali, porque o mundo está mudando significativamente. A forma de aprender a AI é completamente diferente da forma como a gente aprendeu matemática no ensino médio. Então, você conseguir ter mecanismos educacionais inovadores, que fazem esses profissionais serem protagonistas dessa educação, aplicando cases reais em clientes, em projetos, no seu dia a dia, é fundamental. Vou dar um exemplo. Lá na Deloitte, a gente entende que o futuro está totalmente conectado com empresas cada vez mais digitais. Né? Esse é o
Esse é o contexto, né? Todas as empresas vão, de alguma forma, se digitalizar, mais ou menos, mas vão se tornar empresas digitais na sua essência, né? Na forma de prover produtos, serviços e assim, consequentemente. E aí, o que a gente entende? A gente entende que no passado existia negócio, ou seja, eu conheço muito bem daquele negócio, daquela indústria, e existia tecnologia. Eu conheço bastante de tecnologia e eram mundos completamente diferentes. E eu costumo dizer, eu faço uma analogia. Lembra do Matrix? Aquele filme? Tem uma cena que ela é super clássica, que é a cena que o Neo, ele recebe as pílulas. E ele tem que decidir entre a pílula vermelha e a pílula azul. Lembra disso? E ele escolhe a pílula para poder viver a realidade. Fazendo uma analogia a isso, eu costumo dizer que, hoje em dia, esses profissionais estão entrando no mercado de trabalho e as empresas, para serem a prova de futuro, elas precisam tomar as 2 pílulas e não uma só. Ela precisa tomar a pílula vermelha, que é a pílula de conhecer o negócio. Ela precisa tomar a pílula azul, que é a pílula de conhecer de tecnologia. E aí, para isso, na Deloitte, a gente criou, alguns anos atrás, um programa chamado Purple People. Que é o quê? Que é prover competências, capacidade para que nossos profissionais consigam ser habilitados digitalmente para que eles consigam estar vivendo esse ambiente de contínua transformação digital. Então, ele começou sendo um Power BI. Hoje, as pessoas são formadas e aplicam casos de uso de AI dentro do dia a dia dos clientes. E isso, se não for de forma intencional, e se as empresas não fizerem isso, os profissionais que estão entrando hoje, mesmo sendo profissionais que vêm do mundo digital, eles não vão mudar o seu comportamento e o seu hábito. Isso tem que estar institucionalizado e com intencionalidade nas organizações para poder ter essa educação continuada. Então, acho que são 3 exemplos de coisas que fazem a diferença em termos de atração, retenção desses profissionais, né? Reter é muito importante no mundo onde a gente tem, o que eu te falei, 1/3 das pessoas estão procurando emprego e já estão querendo se mudar daqui a 2 anos, né? Você hoje não é, você está. E isso é muito diferente. A gente vai passando por vários ciclos diferentes e as empresas mesmas têm que entender que dentro da própria organização você tem que dar desafios diferentes. Talvez trabalhar em áreas diferentes, talvez atuar de formas diferentes para que esses profissionais se sintam motivados de não estar sempre fazendo a mesma coisa o tempo todo. Porque fazer a mesma coisa o tempo todo num mundo de mudança constante vai fazer você parar no tempo. E isso você não aprende, você não evolui. E a gente quer estar... Hoje a gente vive num mundo que é totalmente digitalizado e a gente quer o tempo todo estar pensando o que a gente vai estar evoluindo como pessoa e como carreira também. E falei, assim, né? Nossa senhora do céu, vou até tomar água aqui. Foi muito bem. É muito melhor do que os entrevistados que dão respostas muito curtas e você fica assim, poxa, a entrevista vai durar 10 minutos. Sim e não, né? Vira aquele ping-pong. E nisso que você acabou de falar, a gente sente também que essas trajetórias mais lineares de carreira estão em declínio, né? Exato. Que outros formatos de trajetórias de carreira mais inovadores você vê com mais força hoje em dia? Bacana. Essa pergunta é muito boa porque conecta diretamente um pouco com o que eu faço, né, de agilidade. A gente vem de uma estrutura de formação organizacional muito dedicada à hierarquia. Isso vem do conceito de guerras militares do passado, onde você tinha uma condição muito forte de comando e controle. Eu preciso dar uma informação aqui em cima, ela tem que chegar de forma mais absolutamente precisa na parte de baixo dos meus soldados, porque isso faz a diferença dentro de um contexto onde eu preciso ter controle dos tempos e movimentos que vão acontecer. Por um outro lado, a gente vive um mundo hoje em constante transformação, onde o que você tem como verdade absoluta hoje às 7 da manhã são 10h39 e provavelmente essa verdade absoluta pode ter caído por terra, porque tudo muda o tempo todo. E aí eu preciso ter organizações que são organizações mais fluidas, são organizações que tendem a ter respostas mais ágeis para as necessidades de mudança. E como que isso é feito, né? Ele é feito a partir de uma ambidestria organizacional. E essa ambidestria organizacional ela tem a ver com manter uma estrutura hierárquica para garantir eficiência e produtividade dentro das organizações, porque eu preciso sim de especialização, eu preciso sim ter comando, eu preciso sim ter controle, mas eu preciso também inovar. E aí entra a conexão com a pergunta que você fez. Como que entra esse modelo, né, essa ambidestria, esse segundo modelo operacional que não é só hierarquia? É você conseguir ter profissionais atuando em grupos multidisciplinares que vão responder às necessidades ou do mercado, ou do cliente, ou da necessidade de transformação da organização.
E aí entra a agilidade nesse contexto, né? O que a agilidade ela traz? Ela traz essas multidisciplinaridades em funções, em conhecimentos, em profundidades. E esses grupos de trabalho que em conjunto atuando, eles vão responder com soluções inovadoras a essas necessidades. E aí você não, no seu dia a dia de trabalho, você não é só o marco do RH, que faz atividades do RH. Você é o marco do RH, que faz atividades do RH, mas você também faz parte de um squad que está revolucionando a forma como você faz a gestão, por exemplo, de pessoas dentro da sua organização. Ou você está reinventando, através de um programa de empreendedorismo, a forma como você atrai e reter talento dentro da sua organização. Ou você está dentro de um processo de evolução onde você está revisando a experiência do empregado. E isso faz você não só ser uma coisa, faz você estar sendo aquilo, faz você estar sendo uma outra coisa, que você está constantemente evoluindo no conceito daquilo que você faz. Eu tenho um exemplo interessante ontem, eu vou ter a oportunidade, estou fazendo um jabá aqui, se quiser cortar tudo bem, mas eu vou ser keynote de um evento daqui a algumas semanas, e eu decidi para esse evento não fazer essa palestra sozinho. Eu convidei voluntários do meu time que quisessem construir comigo essa palestra. Legal. E aí eles têm as rotinas, obrigações do dia a dia deles, né? Junta clientes, entrega, etc. E ontem, no final do dia, a gente estava montando a apresentação e eu estava extremamente animado. Eu falei, cara, você está ficando muito legal, né? E aí teve um comentário de um dos profissionais que estava comigo, que ele falou assim, cara, que incrível ter um lado B. Eu falei, como assim ter um lado B? Ele falou, cara, a gente faz tanta coisa no nosso dia a dia, né? E é bacana ter aqui um momento diferente de fazer alguma coisa que não é aquilo que eu estou fazendo habitualmente no meu dia a dia. Por isso que o conceito de você estar, ele é muito importante, né? Essa nova época de trabalho que a gente está lidando, a gente tem que ser pessoas diferentes para ambientes diferentes, para necessidades diferentes dentro dessas organizações. E isso faz a gente reter esses talentos, porque a gente se motiva muitas vezes por coisas diferentes. O meu exemplo clássico, eu estou na Deloitte, que é uma grande empresa de consultoria. Eu amo o que eu faço, né? Tenho um prazer absoluto. Quando eu cheguei aqui, eu comentei com você como eu estava feliz com algumas coisas que eu estou fazendo. E eu tenho um chapéu B, que é ser o líder de diversidade e inclusão LGBT dentro da Deloitte. Eu tenho um chapéu C, que é ser professor da Fundação Dom Cabral. Então, eu vou mudando de chave em alguns momentos, que estão conectados com aquilo que eu tenho certeza que faz sentido em termos de vontade de fazer e impactar a sociedade, e isso me dá uma motivação muito maior. Então, as empresas podem fomentar, através desses grupos multidisciplinares, trabalhando através de metodologias ágeis, que esses profissionais não façam somente aquilo que eles estão ali no job description do dia a dia, mas que eles ajudem essas organizações a pensarem como que elas podem desenvolver produtos e serviços inovadores para que elas se tornem a prova de futuro, e esses profissionais são protagonistas da transformação dessas empresas através dessas atividades. E isso é muito bacana, né? Você, quando se sente... Porque muitas vezes, Ali, eu vejo nós como profissionais, e eu vejo isso no meu passado, dizendo assim, cara, a empresa é isso. Nós somos a empresa. E as empresas que conseguem dar a capacidade dos seus profissionais de conseguir fazer elas serem empresas que o mercado deseja, que os usuários desejam, que os empregados desejam, ela com certeza vai ser uma empresa que vai conseguir reter profissionais diferenciados e talentosos no seu quadro de funcionários. Que a empresa são as pessoas, né? Empresas são pessoas. Tá certo. Exatamente. Nesse mundo de evolução constante, na velocidade da luz que a gente está tendo de mudanças, bem naquilo, pegando a isca aí que você falou de que hoje o profissional não ele está. Está se falando muito em empregos que vão desaparecer, em empregos que estão aí na tendência, que vão aparecer, mas ainda nem existem. O que dizer para esses profissionais, para eles se prepararem para esses empregos que ainda nem existem, essas profissões que ainda nem existem? Tem um conceito muito legal que eu gosto de trazer conectado a essa... Parece que a gente treinou, né? Não foi combinado. Não foi combinado. Quais são as perguntas, tá? Só para deixar muito claro aqui. É mesmo. Tem um futurista que eu gosto muito, que é o Mike Bechtel.
e eu tive a oportunidade de vê-lo esse ano no SXSW. E ele trouxe um conceito muito interessante que conecta com a sua pergunta, que como lidar com esse ambiente de constante mudança e qual é o papel da gente para ser protagonista da nossa carreira. E ele traz o conceito de a amplitude e a nova profundidade. O que ele está querendo dizer com isso, né? Aquelas profissões que são tipicamente muito repetitivas, aquelas profissões que são muito técnicas de conhecimento, essas profissões são profissões que tendem cada vez mais a inteligência artificial, a internet das coisas, a biotecnologia a impactar essas profissões. Ou seja, profissões de alta repetibilidade tendem a serem profissões que vão ser substituídas por profissões pela tecnologia. Por um outro lado, quando ele traz a visão de amplitude, é a necessidade da gente ter capacidade analítica, de ter um conhecimento genérico de coisas que vão fazer a gente usar essa tecnologia a nosso favor e trazer aquela coisa que só o ser humano tem, que é a sua capacidade de empatia, de emoções e a capacidade analítica sob o ponto de vista do outro, do usuário, do comportamento dos seus clientes, do tipo de necessidade que esses clientes e usuários têm. Ou seja, dentro desse contexto de constantes mudanças, a generalização dos profissionais é algo importante. É óbvio que você vai ter a profundidade. Tem um conceito do Lean, que é um conceito que é a carreira T, né? Que você tem um conhecimento de diversas coisas e você tem um conhecimento específico de uma coisa. Então, a dica que eu daria pra gente, né, que eu faço parte disso, porque a única certeza que eu tenho é que eu faço hoje não vai ser como eu vou fazer amanhã, e o que eu estou fazendo hoje, com certeza, em alguns anos será substituído, eu vou ter que fazer isso, alguma coisa diferente, com aprendizado continuado, conhecendo várias coisas novas que estão chegando, ser protagonista desse conhecimento, ser uma pessoa que aplique esse conhecimento de forma experimental, inclusive, e estar aberto à possibilidade de reinventar aquilo que você faz. Eu acho que isso é um conceito importantíssimo, se reinventar o tempo todo. E como que as empresas, você não pegou esse gancho, mas como que eu vejo que as empresas possam ajudar isso? Muito no reskilling desses profissionais. Certo. Ajudar esse reskilling de profissionais é importante. Sim. Porque a gente, por mais que a velocidade hoje seja infinitamente maior, a gente viu ao longo dos anos e das décadas passadas isso acontecer. Porque o Excel, que hoje é absurdamente utilizado, em algum momento, não é da minha geração, mas em algum momento alguém chegou e falou, olha, vai ter aqui o Excel. Nossa, batendo no microfone vai ficar horroroso. Em algum momento falou assim, cara, a partir de agora você tem isso aqui para poder usar como ferramenta habilitadora para você. E as pessoas olham assim, não, eu não sei, será? Peraí, eu vou conferir a conta aqui para ver se o Excel tá certo. Né? Então isso não é novidade, mas a nossa capacidade de conseguir ser protagonista disso, estar atento aos sinais e conseguir experimentar isso, ele é muito importante, né? Eu estava conversando esses dias com o meu grupo de sócios. Eu trabalho numa área de inovação. Eu trabalho numa área de transformação digital. A gente entende o movimento cada vez maior, né? E a gente aplica isso no dia a dia da utilização dessas ferramentas de AI, de GenAI e entre outras ferramentas que são importantes hoje para que a gente consiga ter produtividade e eficiência na prestação dos nossos serviços. E a gente vê, de certa forma, o nosso time ainda não sendo tão protagonista na utilização disso. Então a gente precisa fomentar isso, a gente precisa fazer isso acontecer. E aqueles que forem os primeiros a conseguir se adaptar a isso e utilizar isso, e usar isso como potencial competitivo, vai ser muito protagonista dentro do mercado de trabalho. Agora, não é só sobre como saber utilizar a tecnologia. Tem um outro fator que é importantíssimo, que é você desenvolver soft skills, que é o grande diferencial dentro de um mundo que vai estar com a tecnologia fazendo muitas dessas atividades que eu comentei de repetibilidade, né? Sim. A gente, durante o passado, sei lá, na década de 80, conhecimento era poder. Então, muitas vezes, aqueles profissionais que eram os profissionais, eram profissionais que tinham muito conhecimento de um determinado assunto. A gente passa por um momento evolutivo onde conhecimento através da internet ele passa a ser compartilhado. Sim. Né? E aí o conhecimento está acessível a todo mundo de alguma forma. E hoje em dia, esse conhecimento está aí para todo mundo poder utilizar. Então, você ter uma habilidade relacional
você ter uma inteligência emocional, você conseguir socializar entendendo qual é a necessidade do teu usuário, do teu parceiro aqui no trabalho, é o que vai fazer a diferença. A forma como você faz muita diferença. Eu costumo falar isso muito com o nosso time, né? Não é o que você faz, mas é o como que você faz. A minha mãe fala uma palavra que eu utilizo muito no mercado de trabalho, que faz muita diferença no como você executa alguma coisa dentro do seu dia a dia de trabalho. Que ela fala, eu espero que eu acerte a palavra, minha mãe se vê isso aqui, ela não vai brigar comigo, que ela fala sobre esmero, né? Que é você ser extremamente cuidadoso e você ser muito... você trazer um cuidado e uma entrega de valor daquilo que você está fazendo. Então, eu acho que é isso. O soft skill, principalmente essa inteligência relacional, essa inteligência emocional, a sua capacidade de engajar, a sua capacidade de entender a necessidade do próximo, também é algo que vai fazer diferença. Ou seja, você ser generalista, tendo uma amplitude de conhecimento, você sendo uma pessoa que consegue estar à frente das coisas que estão aí como tendência de mercado, você conseguindo desenvolver soft skills que também são treináveis, vai fazer você fazer diferença muito grande no mercado. Tem um conceito muito interessante que tem sido discutido muito no mercado, que é, você sabe muito bem, inclusive vocês falam muito sobre isso dentro da revista, a gente está vivendo a crise da solidão, né? A gente tem aí mais de 30% das pessoas no mundo sofrendo de depressão, de ansiedade e por solidão. Um dos principais usos hoje da inteligência artificial é o psicólogo. Né? E o Brasil é um dos campeões de ansiedade e depressão. O Brasil é um dos campeões de ansiedade e depressão. E conectado a isso, o que a gente enxerga? As empresas trabalharam durante muito tempo com foco direcionando e fomentando o bem-estar físico dos profissionais, né? A gente viu no passado, inclusive, associações com parcerias de fora para que os profissionais tivessem a possibilidade de um preço acessível, conseguir ir para uma academia, conseguir fazer um treino, conseguir fazer atividades físicas de uma forma geral, porque comprovadamente atividades físicas fazem você melhorar a sua performance também no trabalho. A gente vive nesse momento uma era onde as empresas têm focado bastante dentro da saúde psicológica dos profissionais, né? Diversas empresas, a Deloitte inclusive. A gente, por exemplo, na Deloitte tem um canal de atendimento 24 horas, que se você se sentir de alguma forma vulnerável, você vai lá, você liga, você tem um atendimento, tem campanhas, treinamentos, fomentos, falando que tá tudo bem ou não tá tudo bem. Então, hoje, é uma coisa de atração e retenção de talentos, você conseguir prover a saúde mental dos profissionais, como eu te disse, né? Finanças, saúde mental e propósito é o que está conectado nessa tríade de atração de profissionais. Mas a tendência que vai acontecer cada vez mais nos próximos anos é a gente pensar na saúde social das organizações. Sim. Como que eu consigo prover a saúde social dentro das organizações, dentro de um contexto de solidão, dentro de um contexto pós-pandêmico, dentro de um contexto onde a gente está indo, de certa forma, tendendo agora a ter uma presença, a estar presencialmente cada vez mais. Sim. Existe até um olhar, pensando sobre recursos humanos, de ter um Chief Relationship Office, que vai estar conectado a como que eu consigo fomentar relações verdadeiras dentro da organização. Que a gente chegue dentro do nosso ambiente de trabalho presencial e não fique todo mundo online. Que eu consiga ter um tempo de qualidade para as pessoas se conhecerem, entenderem, falarem sobre nada, ter o ócio criativo, irem para o happy hour, ter uma intencionalidade da relação, porque quando você tem uma relação mais íntima, muitas vezes vulnerável, você consegue ter uma relação profissional e de resultado muito maior, né? Eu costumo, algumas vezes, dizer que quando você tem uma conversa com seu melhor amigo, você está ali vulnerável, abrindo, se expondo, e no ambiente de trabalho, quando você consegue criar uma conexão tão bacana que você consegue falar abertamente com a sua liderança, com seus pares, sobre coisas que talvez você não pudesse falar, você se sente muito mais acolhido ali dentro. Então, você se sente com a saúde mental também melhor. Então, tem uma tendência muito grande também da gente pensar sobre a saúde social dos nossos profissionais para que isso seja uma atração e retenção desses talentos dentro das organizações. Pô, essa coisa do Chief Relationship Officer
da pauta que já falei, nossa, isso aí dá algo para revista, assim. Legal. É algo que é uma tendência que tem sido comentada e falada bastante para que a gente consiga capturar valor. Não adianta eu estar ali presencialmente. Né? Eu preciso estar presencialmente com um propósito, com uma pauta, com um porquê, para que eu consiga fomentar relações verdadeiras entre as pessoas. E isso gera negócio, né? Esse ambiente precisa acontecer dentro das organizações. E olha vocês, esse olhar sensível para a saúde mental, junto com a percepção da inovação, esse entendimento que o Rafael fez, nos motivou a convidá-lo para ser um dos jurados do nosso prêmio Melhores Empresas para Se Bem-Estar, que vai ser divulgado no final de setembro. Sensacional! As empresas vencedoras. Legal, né? Um jurado que não podia faltar aqui no nosso time. Obrigado mesmo por ter aceitado. Muito sensacional. Posso falar aqui, cara? Foi sensacional. Foi incrível. Acho que uma premiação... Premiação é algo que é realmente importante e dependendo da perspectiva que as empresas olham essa premiação, ela tem um diferencial muito significativo. Por que eu trouxe? Por que eu digo isso, dependendo da perspectiva que as empresas olhem a premiação? Eu já vi e já vivi dentro de organizações, empresas que olham a premiação como sendo eu quero ter um prêmio para que eu consiga postar isso. E isso ser um diferencial de atração e retenção, o prêmio. Mas quando você olha a premiação sobre um olhar que é o que eu acredito que é o adequado de entender o que são as alavancas para que eu consiga essa premiação, e essas alavancas para que eu consiga essa premiação me geram ações internas que realmente vão mudar os comportamentos, mudar ou evoluir meus comportamentos, mudar ou evoluir as minhas ações, para que eu consiga realmente gerar um impacto que é o que aquela premiação quer gerar para você, como organização ou como pessoa, acaba sendo algo sensacional. Eu tive a oportunidade, e eu estava comentando com você aqui antes, né, que eu vi cases que são incríveis, que são cases inovadores, que têm uma intencionalidade muito grande de poder melhorar a saúde e o bem-estar daqueles profissionais, que usam o digital a favor, né? Que usam a inovação como sendo uma alavanca de pertencimento das organizações, que é um pouco do que a gente falou. E isso foi incrível, assim, foi um privilégio gigantesco fazer parte dessa premiação, porque como jurado a gente teve a oportunidade de olhar várias empresas, os trabalhos que elas estão fazendo, os impactos que elas estão gerando, e isso dá um boom na cabeça, porque, como eu estava falando antes, né, o conhecimento ninguém pode tirar da gente. Quando a gente consegue se aprofundar em conhecer coisas novas, e a cabeça criativa passa a você querer fazer um monte de coisa, né? Quero fazer isso, quero ver isso, posso falar isso, posso compartilhar isso. Então, eu parabenizo para vocês por essa iniciativa. Obrigado. Porque ela promove, visto da forma correta pelas organizações, comportamentos que são fundamentais para essa era que a gente está chegando. Uma era de constante transformação, uma era que está só começando. A MWeb traz um conceito maravilhosa, né? Teve no Brasil agora no Innovation Week, vai estar na HSM+, tem um coraçãozinho brasileiro. E ela trouxe um conceito para mim que foi muito interessante no SXSW 2024, que ela falou sobre que, independente da nossa geração, eu, millennium, eu sou millennium ali, ó, na beirada ali, ó. Se minha mãe fosse mais rápida, eu tava na outra geração ali. Você millennium, você Gen Z, você baby boom, independente da sua geração, a gente é hoje da geração T. O que é a geração T? É a geração de transformação, que vai ser impactada como nunca pela convergência de diversas tecnologias que estão cada vez mais tendo a possibilidade de serem aplicadas no dia a dia nosso. Então a gente é essa geração de transformação no mundo em constante mudança. Pô, que legal. Rafael, você é uma das personalidades mais reconhecidas do mundo quando se trata do assunto LGBT+, ainda mais relacionado ao mercado de trabalho, né? Como que você vê atitudes inovadoras de empresas que podem existir para que elas sejam realmente inclusivas para esse público? E aí fazendo um recorte para LGBT, assim, we don't wanna pick money. A gente não quer empresas que usam isso como pauta somente para poder postar ali uma foto da bandeira no mês de junho.
que abre um parênteses gigantesco, é importante terem símbolos da bandeira sim no mês de junho, para que a gente celebre com orgulho, e símbolos são fundamentais durante essa celebração. Então, empresas que fazem isso, eu agradeço, é importante, mas vai muito além disso, né? E aí você trouxe a pergunta relacionada a como que a gente consegue ver empresas fomentando, né, essa inclusão e essa diversidade. E aí, assim, tem um dado que é interessante. A gente faz um estudo, Deloitte faz um estudo global a cada 2 anos, que é o LGBT at Work. Acho que eu cheguei a comentar isso com você, né, no passado. E 1/3 também dessa força de trabalho, ela está procurando lugares mais inclusivos. 1/3 procurando lugares mais inclusivos. Como que eu consigo ser uma empresa de verdade mais inclusiva? Primeiro é você conseguir estabelecer ações que vão além do mês de junho, de políticas, de incentivos, de reforço, de mecanismos formais na organização que incentivem a esses comportamentos. E por que tem que incentivar esses comportamentos? Porque a premissa básica para as organizações que entenderam isso e tem um diferencial competitivo nesse mundo de hoje é que quando a gente está falando de um mundo completamente ágil, em constante mudança, inovar é preciso. E eu só consigo fazer inovações de impacto no mundo, na sociedade, para os meus usuários, inovações aonde eu consigo ter perspectivas diferentes para eu poder gerar esses produtos, esses serviços novos. E perspectivas diferentes que vão gerar inovações, que vão gerar negócio, elas só conseguem acontecer a partir do momento que eu tenho profissionais e pessoas que têm origens, crenças, gênero, identidade de gênero, orientação sexual diferentes. Então, é o entendimento de que eu preciso gerar negócio. Como que eu gero negócio nesse mundo de hoje? Inovando. Como que eu inovo? Tendo pessoas diversas. Então, esse entendimento para a liderança das organizações que é a chave do sucesso. E o que eu percebo? Empresas que são inovadoras são empresas que praticam ativamente esse fomento da equidade dentro das suas organizações. Porque ela consegue ter perspectivas diferentes. Você pega empresas, por exemplo, não vou citar nomes aqui, né, mas tem algumas empresas, por exemplo, de cosméticos no Brasil, que tem na sua pauta e na sua estratégia diversidade, inclusão e equidade. E por que ele consegue ser tão bem sucedido dentro do mercado de competitividade gigantesca que não é só da indústria? Porque você está competindo ali com emoção, né? Você não está competindo sobre o batom. Você está competindo sobre presente. Presente não é só batom, não é só uma coisa, não é só o blush, não é só sobre isso. Você compete emoção. E por que essas empresas são extremamente competitivas? Porque ela consegue ter no seu grupo de trabalho pessoas que entendem a diversidade de um país como o Brasil. Então, em resumo, né, as empresas que entenderam que para estar à frente do seu tempo, conseguirem ser protagonistas e a prova de futuro, a inovação ela é fundamental e para ter inovação ela precisa ter diversidade, equidade e inclusão, são as empresas que são protagonistas do futuro. Ótimo. Para finalizar aqui, Rafael, pegando esse teu olhar muito apurado para o futuro, que conselho você daria, que caminhos você apontaria para esses jovens que estão em início de carreira, diante de um cenário de tantas transformações e incertezas que é o do mercado de trabalho de hoje? Essa pergunta é muito boa. Na semana passada, a gente fez a inclusão dentro da nossa área. Tipicamente ali no mês de agosto, a gente recebe o que a gente chama de novos talentos dentro da Deloitte. E aí eles têm uma semana de onboard, eles vão passar por diversas áreas diferentes da empresa, vão adquirir diversos conhecimentos para que eles estejam aptos a conseguir exercer o seu trabalho com a melhor qualidade possível. E aí eu tive a oportunidade de recebê-los na semana passada. E uma das pessoas me perguntaram exatamente, fez essa pergunta, né? Quais dicas, que conselhos você daria? E aí eu dei um conselho para ele, alguns conselhos para eles que foram um pouco até meio que um choque de realidade. Em qual contexto, né? Eu acho que conselho 1, entender e exercer a antifragilidade. O que é a antifragilidade? A antifragilidade é a capacidade de você estar num ambiente corporativo que é um ambiente... Não vamos glamorizar um ambiente corporativo, ele é um ambiente de pressão,
ele é um ambiente de desafio, ele é um ambiente relacional, ele é um ambiente que tem por trás toda a questão de você conseguir gerar resultado em negócios. De competição até. Ele é um ambiente, muitas vezes, de competição. Então, eu trouxe esse contexto para ele e falei assim, o que é antifragilidade? A sua capacidade de poder, muitas vezes, se frustrar, muitas vezes não atender aquela expectativa de que você estava imaginando, e você absorver isso e sair melhor dessa situação. Esse é o contexto do antifrágil. A gente falou durante muito tempo sobre resiliência. Resiliência, você toma uma pancada, você volta para o mesmo lugar. A antifragilidade é você toma essa pancada e você volta melhor daquilo. Então, essa foi a primeira dica para os profissionais que estão entrando. Entender e aplicar a antifragilidade, porque o mundo de negócios, ele não vai ser todo dia um mundo fácil. Ele vai ter dias bons, ele vai... Eu tô aqui falando, a pessoa tá me olhando e fala assim, nossa, ele acorda todo dia assim, uhul, hoje a gente vai arrasar no trabalho. Não, tem dia que a gente acorda, cara, Senhor, cadê minhas férias? Né? Tipo, assim, né? Nossa, eu quero... existe isso. Nem todo dia vai ser um dia ótimo. Nem todo dia você vai ter a tua expectativa atendida. Nem todo dia vai ser um dia fácil. Nem todo dia vai ser um dia que você não vai ser desafiado. Nem todo dia vai ser um dia que você não vai ser cobrado. Você vai ser. É da natureza do trabalho isso acontecer. Como que eu consigo sair disso melhor do que eu entrei? Acho que esse é o primeiro ponto. Tem o segundo ponto, que eu acredito muito na experiência de vida, que é você ter uma proatividade inteligente. Primeiro tem um conceito de ser proativo. Eu costumo até dizer com os meus executivos e com os profissionais que faço mentoria, cara, se você for safo, se você é safo, a chance de você ser muito bom em qualquer coisa é gigantesca. E aí eu acho que a proatividade ela faz diferença nesse sentido, né? Eu estava lembrando um pouco da minha carreira no passado, que teve uma época que eu trabalhava num projeto. E, à época, eu era recém-formado e eu cuidava, velhos tempos, né? Eu cuidava da engenharia de um grande projeto no Rio de Janeiro. Era um dos maiores projetos de mobilidade da Copa do Mundo. E eu era coordenador de engenharia técnica, projeto de construção. E aí eu lembro que eu era, na época, coordenador e quais eram os assuntos que eu tocava? Eu tocava um assunto que era, sei lá, sinalização de trânsito, tá? Só para dar um exemplo. E aí... a gente tinha que fazer projeto de drenagem, a gente tinha que fazer projeto de iluminação, a gente tinha que fazer projeto das pontes, a gente tinha que fazer projeto de N coisas. Quem cuidava daquilo? Ninguém. Eu ia lá e cuidava. Falei, cara, o que eu vou aprender... Na época, eu fiquei assim, especialista em drenagem, especialista em cálculo de ponte estaiada. Não especialista porque tinham vários especialistas com conhecimento, mas, cara, eu abracei aquilo ali primeiro. Eu ia conhecer, eu ia ter uma oportunidade única de lidar com pessoas que eu nunca vivi. Eu ia poder estar liderando temas que eram importantes daquele projeto. Cara, e não tinha ninguém para fazer aquilo. Você foi atrás de hard skills também, né? Eu fui atrás de N coisas, assim. É o que eu falei sobre essa junção do hard com soft. Por quê? Porque, cara, inteligência relacional, eu fui lá fazendo as relações para eu poder cuidar daquilo ali. Não tava ninguém muito querendo. Inteligência social, fazer... aliados ali para que eu pudesse cuidar daquilo ali. Hoje tenho grandes amigos que fizeram parte desse projeto comigo e até hoje vivenciam isso, vivenciam a vida comigo, né? Compartilho a vida com eles. E aquilo para mim foi muito bacana na minha formação como pessoa e como profissional. E aí, por que eu digo isso, né? Eu tive proatividade de poder fazer aquilo ali. E é uma proatividade que ela tem que ser inteligente. Não adianta eu ser proativo de querer fazer tudo, me ocupar com um monte de coisa que não gera valor nenhum. É eu entender quais são as coisas que eu tenho skill, que eu tenho soft skill, que eu tenho hard skill, que eu efetivamente consigo fazer. Tem um dado nessa pesquisa, a gente faz uma pesquisa todo ano, que é a Human Capital Trends, e lançou agora em 2025 e está tendo palestras aqui no Conar sobre isso. E um dado interessante dessa pesquisa, quando a gente está falando sobre... Eita, deu uma dormência aqui. Quando a gente está falando sobre essa proatividade... Putz, esqueci do dado. Calma aí, ó. Pera aí que volta. Foi embora. Perdi aqui o raciocínio. O que a gente faz quando perde o raciocínio, gente? Agora que eu perdi o raciocínio. Ali, me salva. Se você quiser voltar... O que eu tava falando? De quando vocês estão
Putz, agora também... Dos novos talentos, que a gente estava falando da proatividade inteligente. Lembrei. A pesquisa trouxe um dado interessantíssimo, assim, 42% do que a gente faz hoje é ineficiência. Então, eu tenho que ser proativo e inteligente, ou seja, eu tenho que ser proativo sim, mas eu tenho que fazer isso com sabedoria. Então, eu falei sobre antifragilidade, eu falei sobre a proatividade inteligente, e o terceiro ponto para mim, e eu falei para eles, né, vocês estão saindo da faculdade, vocês ralaram pra caramba na faculdade, ou no ensino médio, ou no curso técnico. Legal, né? Vocês estão de saco cheio, não aguenta mais estudar, né? Todo mundo, Eu falei, gente, tem uma notícia pra vocês. A educação é continuada. Então, assim, e ninguém tira isso da gente. E hoje, ali, eu acho que tem um fator importante, diferente da minha época, diferente da nossa época, que é o conhecimento tá aí. Ele tá aí. Então, a gente tá falando de inteligência artificial... Tem diversos cursos gratuitos na internet. Né? É óbvio que uma parte da população tem uma necessidade governamental, de políticas públicas, de poder fomentar isso para que eles consigam ter acesso, porque o acesso ainda não é para todos. Mas, de uma forma ampla, você tem acesso a conhecimento de uma forma muito maior do que tinha no passado. Então, a educação continuada, ela é fundamental. E eu falei isso para os novos entrantes, dos novos talentos lá da Deloitte, né? Cara, a gente tem lá na Deloitte um negócio chamado KX, que é o Knowledge Chair, né? Que é a nossa... É como se fosse a nossa ferramenta de gestão de... É a nossa ferramenta de gestão de conhecimento. Cara, e tem treinamento, tem cases, tem calls, tem um monte de coisa. Eu falei, gente, se divirtam. Porque o que tem de conhecimento ali, eu falei para eles, se alguém pediu alguma coisa para vocês aqui dentro, foi a dica que eu dei para eles. Se alguém pedir alguma coisa para vocês aqui dentro, eu preciso dizer uma coisa para vocês. Alguém já fez ou está fazendo. Porque a gente ou fez ou está fazendo alguma coisa. 2, alguém muito próximo de vocês tem esse conhecimento e vai te conectar com alguém que vai te ajudar. E 3, é o seguinte, não tenham medo de pedir ajuda. Que entra no quarto ponto das minhas dicas para essas pessoas. Porque aqueles que estão entrando no mercado de trabalho, ou aqueles que são júnior ainda na sua profissão, têm um medo de como que ele vai ser avaliado e é natural. A gente está fazendo uma coisa nova, a gente tem medo sobre aquilo. Mas diferente das gerações anteriores, essa geração hoje que está na liderança, que precisa se reinventar e eu faço parte dela, ela tende a ajudar muito mais esses profissionais. O líder do futuro, ele é um orquestrador de competências. Ele é um orquestrador de carreiras. Ele é um orquestrador de pessoas. Então, para essas pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, que estão ali no primeiro emprego, no primeiro estágio, peçam ajuda. Se você é proativo de forma inteligente, se você consegue entender e aplicar antifragilidade, se você está procurando um conhecimento constante e você pede ajuda, tem essa coragem. Para ter um trabalho colaborativo, que é uma das coisas mais valorizadas agora. Para você poder fazer parte de uma construção com alguém, você vai voar. Você vai voar. Porque a gente vive num mundo em rede. Não adianta eu ser bom sozinho naquilo ali, eu vou ter o conhecimento. Não vai ter. O conhecimento é em rede. O trabalho é em rede. E eu fomento isso muito lá na equipe, né? Conversa com um coleguinha. Pergunta pro próximo, manda no chat, manda no WhatsApp. Eu já fiz aquilo ali no WhatsApp. Não manda no WhatsApp, tá? Lá na empresa não pode mandar. Não manda no WhatsApp, tá? Manda no Teams, nas ferramentas de colaboração que a gente pode. Pergunta ali. Porque alguém está fazendo ou pode te conectar com alguém que vai te ajudar nesse conhecimento. Tenha coragem para poder pedir ajuda. Tenha coragem para poder compartilhar. E isso eu acho que são as 4 dicas que eu daria para quem está entrando hoje no mercado de trabalho. Fantástico. Conversar com o Rafael Ferrari da Deloitte, você que é um jovem profissional, você que é um gestor de jovens profissionais, reveja essa entrevista depois que você vir pela primeira vez, porque é sempre muito inspirador. É um vislumbre do futuro. Para mim, como jornalista, como editor-chefe de uma revista de gestão de pessoas, é um monte de ideia de pauta, então vale muito a pena prestar atenção
nessa personalidade, nessa figura extraordinária que é o Rafael. Rafael, muito obrigado pela sua entrevista. Adorei esse nosso papo mais uma vez. Muito obrigado. É um prazer estar aqui. É muito legal fazer parte disso. E o que a gente quer, né? Que é construir histórias de pessoas, de profissionais que façam um mundo melhor. Uma sociedade melhor, uma sociedade mais igualitária, uma sociedade onde a gente consiga viver bem, né? Que a gente tenha qualidade de vida. Obrigado demais por estar aqui. E eu agradeço a você também por acompanhar essa entrevista. E aqui no Conar, num ambiente especial, no stand do Espro. E peço também para você, vá conferir os nossos outros episódios, tanto nos canais do YouTube quanto do Spotify da Você RH. E até a próxima.